Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho falar aqui hoje, não posso deixar de falar, sobre a decisão do Banco Central de manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, taxa básica de juros. Meus amigos, o negócio tá feio. Eu acho que na realidade, além de talvez uma convicção dele, que eu não duvido muito, tem um problema político envolvido e tem também uma necessidade de se parecer com o Paul Volcker. Todo mundo querendo a taxa baixar, ele não baixa a taxa de juros. Mas o Volcker está numa economia, com a economia americana, que é muito diferente da economia no Brasil, que não cresce há mais de 12 anos. O crescimento é pífio, recessões, nenhum crescimento nesse período que venha olhar assim, dizer de um país como o Brasil. Em média, não passa de 1%. É muito diferente. E segundo, porque a taxa de juros não resolve a inflação. Está mais do que comprovado que a taxa de juros não resolve a inflação. Não é? Basta ver agora. Desde quando? De março de 21, parece. Essa taxa de juros está aí. Chegou em agosto de 22, parou em 13,75 até hoje. O que está? Destruindo a economia brasileira, impedindo que o país desenvolva, criando caos nas empresas, desempregando as pessoas que já estavam treinadas, formadas, etc. Estão jogando para o brejo. A taxa de desemprego por isso está alta. Então, é evidente. E o que faz? Não, a taxa de inflação está descendo, mas agora que está descendo, começou a descer lentamente. Lentamente descendo. Né? Ou seja, qual é o custo dessa política de juros altos para a gente saber, por exemplo, quanto está custando essa política, que é fácil medir. É só de março de 21 medir qual os juros que foi colocado em excesso em função de abater a inflação. E de lá para cá, quanto foi gasto. Agora, realmente é difícil saber o que ela deixou, o que ela beneficiou. Porque é impossível saber isso. O que ela beneficiou. Existe uma conversa meio absurda, que é a seguinte: não, é melhor botar a taxa de juros alta para acabar com a inflação, porque a inflação quem paga é o povo pobre. O povo pobre tanto paga a inflação como paga os juros altos. Ou seja, tanto paga a inflação como paga os juros e os juros reais. Tá certo? Então é isso aí, meu amigo. Não vamos misturar as coisas. Bom, a primeira coisa que eu devo dizer aqui agora, nesse sentido, é que corrigir fazer uma correção da mídia oficial e ignorante. Nós sabemos que a mídia no Brasil é muito ignorante, principalmente a respeito da economia. Se política é uma dificuldade de você apontar um bom jornalista, imagine na área econômica. Haja visto aí Miriam Leitão, que é um desastre. Mas olha só, até o Lula falou dela. Bom, mas o problema é o seguinte: se a taxa de juros está descendo lentamente, a taxa de juros não, a taxa da inflação, desculpe, a taxa da inflação está descendo lentamente e a taxa de juros está mantida em 13,75, o que vai acontecer? Que os juros reais estão aumentando. Agora deve dar mais ou menos uns 8,5 por aí. Então, a mídia oficial diz que os juros foram mantidos em 13,75%, que o ministro da Economia manteve a taxa em 13,75%. Manteve, não. Ele aumentou a taxa de juros reais.
Isso que foi o que ocorreu. Ele aumentou e está aumentando a taxa de juros reais. Com que objetivo isso? Com o objetivo de quebrar as empresas. Com o objetivo de parar qualquer ameaça de crescimento da economia brasileira. É esse o resultado aparente que temos aí. E veja o Brasil. Quanto tempo foi o Brasil trabalhando com a política de juros altos? E quanto tempo é que o Brasil cresce? O Brasil tem crescimentos medíocres, pífios, às vezes recessões e juros altos. Juros altos. Quando essa taxa de juros altos dará resultado? Vocês vão lá, não dá resultado em canto nenhum, nem aqui no Brasil. Juros altos é a destruição da economia lentamente e das empresas. A criação do caos econômico. É isso que juros altos faz. É a alimentação do desemprego, dos juros altos. Os juros altos baixam a margem das empresas, né? Porque aumenta a dívida, aumenta o custo da dívida e aumenta a dívida. Baixa a margem das empresas. O lucro é pequeno, às vezes negativo, em função da taxa de juros alta. Como é que eu posso ter uma taxa de juros altos e baixar o preço para baixar a inflação? Que milagre é que vai fazer a empresa isso? Olha, eu tenho uma taxa de juros alta. Aí o que é que eu vou fazer? Vou reduzir o preço? Se eu reduzir o preço, o que é que eu faço? Entro no negativo. É muito complicado isso? Não, não é complicado não, está visível aí. É preciso que se perceba qual é o efeito nos agentes econômicos da taxa de juros altos e na própria economia, no governo. Quando o senhor Roberto Campos acha que ele vai aumentar a taxa de juros, eu estou dando um exemplo, porque ele acha que, vamos dizer, chegar a um cálculo que o excesso de demanda agregada sobre a oferta é R$1 bilhão. Ele então resolve tirar esse R$1 bilhão. Como é que ele tira esse R$1 bilhão? Ele tira vendendo títulos. Bota uma taxa de juros altamente atrativa, como 3,75%, né, taxa básica, e retira R$1 bilhão. Evidentemente, quando se retira R$1 bilhão, reduz a pressão sobre o quê? Clara Wixler. Sobre a oferta. Sobre a oferta. Reduz a pressão sobre a oferta e deveria reduzir a inflação. Mas acontece o outro lado. Qual é o outro lado? Que pouca gente vê isso. Quando ele faz isso, o governo faz isso, que vende 1 bilhão de títulos, esse 1 bilhão passa a ser acrescentado à dívida do país. Então a dívida do país vai crescer em 1 bilhão. Ou seja, o governo está tirando recursos da pressão sobre a demanda, mas com dívida. E o que é que acontece? A pressão, o aumento da dívida e o aumento em função da taxa de juros também, né, gera uma despesa financeira muito maior. Porque agora é a taxa de juros mais alta em cima da dívida mais alta. Isso vai para onde? Para o orçamento fiscal. Provoca o que? Déficit, aumenta o déficit do país. Aumentando o déficit do país, todo mundo sabe, aumenta a inflação. E o pior de tudo, aumenta a expectativa de inflação mais alta no futuro. É por isso que não cai. É por isso que não cai. Ela só cai quando quebrar os agentes econômicos. Ela só vai cair a partir daí. Por isso que eles falam que a economia não reage à política financeira só
no longo prazo de 6 a 8 meses, nada disso, você já reage imediatamente, só reage contra, jogando a inflação para cima, como foi que aconteceu com a gente. E acontece toda hora, é só olhar, aumentou a taxa de juros, aumenta a inflação. É isso que acontece. A expectativa é que controla a inflação. Se eu tenho expectativa de inflação mais alta, vai ter inflação mais alta. Quando essa taxa de juros dará resultado segundo os cálculos dele, depois que quebrar tudo. Quebrar a possibilidade de crescimento, quebrar as empresas, deixar as empresas em situação muito difícil, porque não investem, não tem crescimento. Não é? A taxa marginal, a taxa de lucro líquido torna-se muito pequena, às vezes negativas em função da taxa de juros, e aí, quando a coisa toda acabar, quebrar, estiver na sucata, aí entra novamente o Banco Central, estimulando novamente as empresas para investir e crescer. Isso é coisa de maluco, isso é coisa de maluco. Isso. Olha, eu vejo essa taxa de juros aí alta, e persistentemente alta, como morte da economia brasileira por asfixia. Será que não seria uma maldade? Não, você vai dando veneno aos poucos, até matar. É melhor dar o veneno logo uma dose. Por exemplo, é muito simples entender e prever, se os economistas estão prevendo a taxa de inflação até 28, por que não preveem também, né, o crescimento até 28? Então, evidentemente, quando você faz isso, você teria condição de fazer a troca entre inflação e juros. Mas não. Só se prevê a taxa de juros. O crescimento que se prevê é como a consequência dessa taxa de juros. E outra coisa, nada. Claro, você não consegue prever o que vai acontecer em final de 23, vai acontecer em 28. Não é possível, meu amigo. Não é possível, isso é coisa de maluco. Conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão é que está havendo uma brutal transferência de renda. E essa parada agora desse 13,75 é isso. Olha, nós estamos transferindo renda dos menos afortunados para os ricos. Por exemplo, se ele para em 3,75 ali, e a inflação está caindo, quem está ganhando com isso? Quem está ganhando com isso chama-se os senhores banqueiros, senhores rentistas. É que está ganhando com isso. Por quê? Será que isso aí vai produzir uma economia amanhã ou depois, ou daqui a 2 anos, 3 anos, que vai crescer estupidamente porque a taxa de juros baixou a inflação? Não vai. Não vai. Eu acho que o Brasil vai crescer pouco esse ano, vai crescer pouco no ano que vem, se não entrar numa depressão, numa recessão. E se não entrar em recessão, o crescimento vai ser pífio novamente. Será que é isso que nós queremos para o nosso país? Por que não mudar, não experimentar, não abrir a cabeça para novas tentativas de controle da inflação? Os Estados Unidos colocam a taxa de juros, estrategicamente colocam a taxa de juros mais baixa do que o crescimento da economia. E para você fazer isso significa que é uma alavancagem positiva, que é uma alavancagem que o custo da dívida não será levado para o orçamento. O custo da dívida será pago pela própria economia, pelo crescimento. E aqui nós vamos pagar esse absurdo, uma carga de juros que não tem mais tamanho que é paga pelo povo brasileiro. E o país nunca cresce. Dificilmente vai crescer com essa política.
É uma política que é orientada para a transferência de renda dos menos afortunados para os mais afortunados. Por isso que o Brasil não cresce. O Brasil só cresce se todo mundo crescer junto. Se não crescer junto, não vai crescer. Então, a conclusão, meus amigos, que é preciso que se faça alguma coisa. É preciso que se pense numa nova estratégia de combater a inflação. Porque já estamos acostumados. Há quanto tempo está nisso aí? E o país não cresce. Ah, porque não foi forte o suficiente, não foi. Agora, o Volcker brasileiro, o Roberto Campos Neto, né, tá com vontade de peitar a opinião pública e bancar o forte. Não, Roberto Campos está sendo muito forte. Mas muito forte para quê? Que fortaleza é essa que destrói a economia? Então, senhores e senhoras, o nosso Roberto Campos acabou de aumentar a taxa de juros reais. Um abraço e até a próxima. Tchau.